Bom dia, bom dia. Bom dia, Instagram, bom dia, YouTube. Sejam muito bem-vindas a mais uma live de leitura de livros. Nós estamos lendo já há 35 semanas consecutivas e estamos hoje, nesses dias, fazendo a leitura do livro A Única Coisa. Então, para você que já tem o livro, já adquiriu o seu livro, hoje nós leremos o capítulo 11. Para você que ainda não adquiriu, você tem como adquirir esse livro com desconto através da Papel Colorido RJ, que é a minha patrocinadora aqui das lives, né? Então, eu recebo os livros da Papel Colorido RJ para que eu possa estar lendo aqui com vocês, transbordando na sua vida, e você, além desse transbordo, que é o meu tempo e os insights que nós recebemos aqui dos livros, você tem ainda a possibilidade de adquirir o seu livro com desconto. Então, pensa nisso, né? Dona Dalete, seja muito bem-vinda. Quanto tempo! Estamos lendo esse livro aqui, ó, Dona Dalete. A Única Coisa. Como é que a senhora está? Como é que estão as coisas? Depois eu vou te mandar mensagem lá no privado, tá? Hoje é dia 7 de março. Então, como a gente sempre faz antes da leitura do livro, a gente lê o devocional. Esse ano a gente recebeu esse livro aqui, ó, da loja Cairóis, que é a loja da Jaqueline, onde ela vende Bíblia, devocional, camisa, batas, né? Bottoms, escrito diácono, pastor, chaveiros. Ela tem todos esses artigos evangélicos, né, na loja dela. E bom dia, Beto, seja bem-vindo. E aí nós recebemos da loja Cairóis esse devocional para que a gente pudesse estar fazendo a leitura dele ao longo desse ano. Ano passado nós lemos Café com Deus Pai, maravilhoso, super recomendo. Lá também tem a edição 2025, tá? Todo devocional, gente, te ajuda a dar o start. Então, se você tem dificuldade para leitura, tem dificuldade para fazer o seu devocional, ter ali o seu momento ali com Deus, né, entender a palavra, então vai lá. Que seu dia seja uma bênção, tá? Então, o devocional, ele te ajuda, porque ele traz um versículo e vem sempre uma explicação. Essa explicação, ela te ajuda a entender melhor, né, o que o versículo está dizendo. Então, se você tem dificuldade para ler a Bíblia, o devocional é muito bom. Para você que já lê, não se acomode com o devocional, tá? É um alerta que eu te dou. Leia, né? Tenha ali em mente que talvez esse seja o recado de Deus para você naquele dia, mas faça uso da Bíblia. Faça uso da Bíblia, tá bom? Então lá, 7 de março. Aprendi a beijar a onda que me joga na pedra. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Romanos 5, 3 e 4. Uma versão bem diferente, né, do normal, mas é uma nova linguagem. Você já observou o comportamento de um surfista profissional diante de uma onda violenta? Eles não as evitam, mas enfrentam o desafio com coragem. No início, muitos tombos certamente aconteceram, mas com a prática acabaram se tornando cada vez mais experientes a ponto de passearem por cima delas em vez de serem dominados. Enfrentei e ainda enfrento muitos obstáculos em minha jornada com o Senhor.
e tive de aprender a lidar com cada adversidade, decepção, cansaço e angústia. Com o tempo, entendi que as provações podem nos fazer verter lágrimas, mas também têm o poder de derrubar o orgulho dentro de nós. Elas escavam na alma humana um solo fértil para que o novo floresça. Carregam a habilidade de tornar alguém que antes era imatura e inconstante em uma mulher sábia e fiel. As tribulações são capazes de arrancá-la do raso, das competições sem fundamento, das futilidades e autocomiseração, e fazê-la experimentar profunda graça, favor e descanso em Deus. E isso é possível ainda que as ondas estejam agitadas, como se fôssemos um metal sujo e sem brilho. Elas nos transformam em preciosidades puras, verdadeiras e confiáveis. Por isso, alegre-se quando estiver passando por crises, pois elas têm a capacidade de moldar o caráter de Cristo em nós. É por esse motivo que passei a amar e beijar as ondas mais furiosas que me arrastam com força para perto das pedras. As provações são dádivas que nos promoverão e prepararão. Ai, gente, peraí que tem um bicho aqui. Não peguei. Um bichinho aqui. E prepararão, se tivermos olhos para perceber. Sendo assim, não fuja delas. Não fique estagnada pelo vitimismo ou paralisada pelo cansaço e medo. O Senhor, a nossa rocha forte, traz-nos a paz que está além das circunstâncias. Ele está com você e é o único capaz de acalmar o mar. Mateus 8, 27. Engraçado, bom dia, Mônica. Engraçado que eu acabei de... Peraí. Cachorro, gente. Eu acabei de falar isso lá no grupo. Eu acho que você tá lá, né, Mônica? Do ecossistema. Das dificuldades. As dificuldades que a gente passa nos mostra que nós estamos em crescimento. Deixa eu convidar aqui. Eu esqueci de enviar o aviãozinho. Convidando aqui, tá? Se a gente não convida, o Instagram dificilmente envia a notificação para as pessoas. Então as pessoas não sabem que a gente está fazendo live. É impressionante como as coisas agora estão bem complicadas por aqui. Mas a gente segue firme por aqui, né? Vamos lá. O Max hoje está demais. A gente está no capítulo 11 do livro A Única Coisa. E esse capítulo 11, ele fala do hábito do sucesso. O sucesso é simples. Faça a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Muito fácil, né? Seja bem-vinda.
Lisa. Capítulo 11 do livro A Única Coisa. Esse livro fala sobre foco. Então, se você tem dificuldade de manter o foco, dificuldade de desenvolver o foco, de dificuldade de manter o foco, se você se perde ao longo do caminho, você até começa, mas depois você esfria, perde a motivação, começa a fazer outra coisa. Quando você percebe, você está matriculada em 2 cursos, está matriculada em várias coisas ao mesmo tempo e não consegue ser boa em nenhuma delas, porque você não consegue focar, não consegue se especializar. Então esse livro aqui é para você. Você sabe como são os hábitos. Às vezes são difíceis de romper e difíceis de criar, mas o tempo todo estamos involuntariamente adquirindo hábitos novos. Quando iniciamos um modo de pensar ou um modo de agir e continuamos com ele durante um período, criamos um hábito novo. A escolha que enfrentamos é se desejamos ou não formar hábitos que nos tragam o que queremos da vida. Se for esse o caso, a pergunta de foco é o hábito mais poderoso que podemos ter para alcançar o sucesso. Para mim, a pergunta de foco é um modo de vida. O que é essa pergunta de foco para você que não estava aqui na live ontem? Na live de ontem, o capítulo 10, ele nos ensinou uma pergunta que você deve fazer sempre. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Resumindo aqui, o que eu posso fazer hoje que se eu fizer, tá? Se eu fizer de verdade, todas as outras atividades vão se tornar mais fáceis, mais leves ou até mesmo desnecessárias. Eu não vou precisar fazer várias coisas, eu vou fazer uma única coisa. Então, a pergunta base do livro é essa aqui. Essa aqui é a chave do livro. Se você não percebeu ou você não esteve ontem na live, essa pergunta é a chave que vai virar a sua mente. Descubra qual é a única coisa que, se você fizer no dia, na semana, na quinzena, no mês, essa única coisa que você fizer vai tornar todas as outras atividades mais leves, mais fáceis ou desnecessárias. Elas vão sumir porque você não vai precisar fazê-las. Porque essa única coisa que você descobriu, que se você fizer certo, na intensidade certa, no momento certo, vai te conduzir ao tão esperado sucesso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa descobrir isso hoje. O que eu preciso fazer na minha vida que, se eu fizer, que se eu começar e terminar, que se eu mantiver o ritmo, todas as outras coisas vão ficar mais fáceis na minha vida? Qual é? Vai pensando aí, tá? Então, essa foi a pergunta lá no capítulo 10. Para mim, a pergunta de foco é um modo de vida. Eu a uso para descobrir qual é a minha maior prioridade, aproveitar ao máximo o meu tempo e obter o maior retorno das minhas ações. Sempre que o resultado é extremamente importante, eu recorro a ela. Eu me faço essa pergunta quando acordo e começo o dia. Então imagina você que acabou de acordar, deitada na sua cama, e aí você pergunta assim, ainda deitada mesmo, nem se sentou. Você deitada, você pergunta, o que eu preciso fazer hoje? Que se eu fizer bem feito, que se eu fizer de forma intensa, que se eu fizer de forma específica, vai tornar todo o meu dia leve, tranquilo, ou eliminar até outras atividades que de repente eu faria. O que eu tenho que fazer hoje? Que é importante, que é primordial. Essa tem que ser a sua pergunta. Essa pergunta nós aprendemos ontem.
Mas essa pergunta é a chave do livro. Pega isso aí, tá? Bom dia, Verônica. Sempre que o resultado é extremamente importante, eu recorro a ela. Eu me faço essa pergunta quando acordo e começo o meu dia. Me faço essa pergunta quando chego ao trabalho e de novo quando chego em casa. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Depois que chego à resposta, continuo a me fazer essa mesma pergunta até enxergar as conexões e todas as minhas peças de dominó estarem enfileiradas. É claro, você vai enlouquecer se for analisar cada aspecto de tudo que poderia fazer. Eu não faço isso e você também não deveria fazer. Comece pelas coisas grandes e veja onde elas o levam. Com o tempo, você vai desenvolver a percepção de quando usar a pergunta do quadro geral e quando usar a do foco estreito. A pergunta do foco é o hábito fundamental que me permite alcançar resultados extraordinários e levar uma vida ótima. Para algumas coisas eu nunca uso. Aplico às áreas importantes da minha vida: espiritual, saúde física, vida pessoal, relacionamentos, trabalho, negócios e vida financeira. Nessa ordem. Cada uma é um alicerce para a seguinte. Como quero que a minha vida tenha relevância, abordo cada área fazendo o que é mais importante nela, naquela área, tá? Considero que essas são as pedras fundamentais da minha vida e descobri que quando estou fazendo o que é mais importante em cada área, minha vida parece funcionar em potência máxima. A pergunta de foco pode direcionar você para a única coisa nas diferentes áreas da sua vida. Simplesmente a reformule inserindo a área em que você está pensando. Além disso, você pode incluir um prazo, digamos neste momento ou este ano, para dar a sua resposta ao nível apropriado de urgência, ou em 5 anos, ou algum dia, para encontrar uma resposta de quadro geral que indique os resultados a almejar. Aqui vão algumas perguntas de foco para você se fazer. Diga primeiro a categoria, depois faça a si mesmo a pergunta. Então, olha só, ele vai ensinar, olha que legal. Tá vendo aqui? Aqui, dentro desses círculos, estão as categorias, os pilares da sua vida, igual a gente fala no coaching integral sistêmico, ou as áreas da sua vida, tá? Então, ele tá falando aqui, por exemplo, na parte aqui de cima, ó, na minha vida espiritual, então ele tá pedindo para você falar primeiro a área da sua vida. Então, na minha vida profissional, ó, aqui tem vários, ó, na minha saúde física, ó, Verônica Souto, né, que é, o foco dela é saúde física agora. Na minha vida pessoal, família, parentes, né, nos meus relacionamentos, de forma geral, no meu trabalho ou na minha vida profissional, na minha empresa, nas minhas finanças. Aí eu já colocaria também na minha vida intelectual, na minha vida social, na minha vida de servir, né, de servir o próximo. Então, ó, então vamos lá, na minha vida espiritual. Na minha vida espiritual, qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Então, preste atenção. O que ele está fazendo aqui? Ele criou um funil. Porque é muito mais fácil quando eu nomeio a área da minha vida do que quando eu deixo vago. Por exemplo, se eu acordo e falo assim, o que eu posso
Qual a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário? Aí pode surgir muitas dúvidas, muitos caminhos, muitos braços. Mas quando você é específica, na minha saúde física, olha, na minha saúde física, qual é a única coisa que se eu fizer, de modo que ao fazê-la todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? A sua mente, automaticamente, já vai canalizar para o quê? Para a saúde física. Ela vai visualizar um monte de coisa. Ela vai te ajudar, então facilita na hora de você descobrir qual é a sua única coisa. Do que quando você não nomeia a área da sua vida. Deu para entender? Então a gente hoje já está em numa segunda fase da pergunta. Ontem nós descobrimos a pergunta-chave, mas hoje a gente está dando nome aos bois. Hoje a gente está fazendo uma divisão, hoje a gente está trazendo mais clareza, hoje a gente está mergulhando mais profundo na pergunta. Antes de fazer a pergunta que nós aprendemos ontem, nós vamos colocar a área da vida que nós queremos descobrir qual é a nossa única coisa. Deu para entender? Fala comigo aí. Tá dando para entender? Existe uma pergunta, nós aprendemos ela ontem, ela é a chave. Hoje nós estamos mergulhando mais profundo nessa pergunta. E antes de mencionar essa pergunta, ou de repetir essa pergunta, a gente vai colocar a área da vida em que a gente quer descobrir qual é a única coisa que vai fazer total diferença na nossa vida, nos nossos resultados. Deu para entender? Acho que sim, né? Então, acrescente um prazo e termine com, de modo que ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário. Por exemplo, no meu trabalho, qual é a única coisa que posso fazer para garantir que vou alcançar os objetivos esta semana? De modo que ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário. Ó, já entrou um prazo aqui. Olha como a gente está entrando dentro da pergunta. Antes era só a pergunta. Agora a gente já determina a área e o prazo. Olha, eu vou repetir aqui, ó. Por exemplo, olha o exemplo. No meu trabalho, qual é a única coisa que posso fazer para garantir que vou alcançar meus objetivos esta semana, de modo que ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Prazo. Gente, o que o livro está ensinando para gente? Precisamos ser mais específicos. Aprendemos sobre ser específicos até num livro que nós lemos recentemente, que é O Poder da Oração Transformadora. Nós aprendemos nesse livro, O Poder da Oração Transformadora, gente, um livro extraordinário, que eu acho que todo mundo deveria ler, tá? Fala dos 7 tipos de oração que vão mudar a sua vida. E o livro nos ensina a sermos específicos até na oração. Muitas vezes não alcançamos o que nós queremos porque não estamos sendo específicos. Vamos pensar, vamos criar algo aqui. Na minha vida espiritual, qual é a única coisa que posso fazer e pedir a Deus para garantir que vou alcançar meus objetivos ainda este mês? De modo que, né, ao fazê-lo ou ao pedi-lo, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário. Ó, na minha vida espiritual, qual é a única coisa que posso fazer para ajudar os outros? Qual é a única coisa que posso fazer para melhorar meu relacionamento com Deus? São perguntas. E aí você acrescenta
o prazo. Ó, na minha saúde física, qual é a única coisa que posso fazer para alcançar meus objetivos de alimentação saudável? Qual é a única coisa que posso fazer para me exercitar regularmente? Qual é a única coisa que posso fazer para aliviar meu estresse? Vida pessoal. Qual é a única coisa que posso fazer para melhorar minhas habilidades em... Aí tem um espaço para você completar. Qual é a única coisa que posso fazer para arranjar tempo para mim mesmo? Nos meus relacionamentos, qual é a única coisa que posso fazer para melhorar meus relacionamentos com meu cônjuge e parceiro? Qual é a única coisa que posso fazer para melhorar o desempenho dos meus filhos na escola? Qual é a única coisa que posso fazer para mostrar apreço aos meus pais? Aí vai falando no trabalho, na empresa, nas finanças, tá? Tem vários exemplos, isso aqui são todos exemplos, ó. Aí vem dividido aqui, ó, por tópicos, tá vendo? E vem os exemplos, tá? Então, nesse capítulo super pequeno, tá, gente? Eu vou ler o outro também. Esse capítulo 11, ele só foi um aprofundamento da pergunta-chave do livro, tá? Então, no capítulo 10 a gente descobriu qual é a pergunta-chave, mas no capítulo 11 você descobriu aqui que dá para se aprofundar mais, dá para ser o quê? Mais específica no que você quer. E essa é a maior carência das pessoas. De quê? De serem específicas. Nós vimos, né? Muitas vezes nós somos muito generalistas. O que é isso? Do geral. E lá nesse livro, O Poder da Oração Transformadora também, diz o seguinte, que quando nós não somos específicos, não, é isso, que nós precisamos ser específicas no falar. Específicas na oração. O que você quer de fato? Seja específica. Muitas vezes a gente quer ser generalista na hora de pedir. E a gente falou também do perdão, né, Verônica? Eu lembro que a gente falou do perdão. Até na hora de pedir perdão a gente quer ser generalista. Ah, me perdoa por qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. Se você sabe que a pessoa está magoada com você, não é por qualquer coisa. Existe um motivo. Se você não sabe, não lembra, procure saber qual é o motivo que a pessoa está chateada com você. E peça perdão por aquele motivo. E não por qualquer coisa. O resultado não vai ser o mesmo. Pode ficar tranquila, não vai ser o mesmo. A pessoa nem vai querer te perdoar. Não, ela nem sabe onde ela errou, como é que ela está me pedindo perdão. Ah, me perdoa por qualquer coisa. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Grandes ideias. Essa parte de grandes ideias é o resumo do livro. Resumo do capítulo do livro, tá? Ó, vem até circuladinho. Então, primeiro, entenda e acredite nela. O primeiro passo é entender o conceito da única coisa e depois acreditar que ela pode fazer a diferença na sua vida. Se você não entender e acreditar, não irá agir. Use-a. Faça a si mesmo a pergunta de foco. Tá falando da pergunta aqui, tá, gente? 3. Torne isso um hábito. Faça sempre. Faça pela manhã. Antes de levantar da cama, você vai pegar e vai fazer essa pergunta. Crie uma rotina. E lembretes para estimular. Estabeleça maneiras de se lembrar de usar a pergunta de foco. Um dos melhores modos de fazer isso é colocar no trabalho uma placa dizendo: até que minha única coisa seja feita, todo o resto é distração. A contracapa deste livro traz uma pergunta. 5. Recrute apoio. Pesquisas mostram que as pessoas à sua volta podem influenciá-lo tremendamente. Crie um grupo de apoio para o sucesso com alguns colegas de trabalho.
pode ajudar a inspirar todos vocês a praticar o hábito do sucesso diariamente. Envolva sua família, compartilhe sua única coisa, coloque todos a bordo. Use a pergunta de foco com eles para mostrar como o hábito do sucesso pode fazer diferença no trabalho escolar, nas realizações pessoais ou em qualquer aspecto da vida, ok? Esse único hábito pode se tornar o alicerce para muitos outros. Portanto, mantenha o seu hábito do sucesso funcionando no máximo de potência possível. Use as estratégias delineadas na parte 3. Gente, preste atenção. Eu gostei dessa dica aqui, né, de envolver as pessoas, mas também do lembrete. Às vezes a gente vai esquecer do conteúdo lido dos livros. E qual é a maneira de não esquecer? É fazer lembrete. Por exemplo, esse livro ele tem uma chave preciosa, que é essa pergunta. Para eu não esquecer de fazer essa pergunta todo dia, eu posso colocar na cabeceira da minha cama, eu posso fazer um mini cartazinho e ter ali próximo à cabeceira da cama, eu posso colar na porta, né, fixar na porta da geladeira, eu posso colar aqui, ó, onde fica o meu escritório, onde fica próximo ao computador. Eu vou estar sempre olhando para a pergunta, qual é a única coisa, aí eu sei que eu vou ter que acrescentar, na minha vida profissional, qual é a única coisa que eu preciso fazer, que se eu fizer, todas as outras coisas serão mais fáceis, se tornarão mais fáceis ou desnecessárias. O que? E tire um momento para você meditar na pergunta. As melhores perguntas surgem, aliás, as melhores respostas surgem através das melhores perguntas, ok? Capítulo 12. O caminho para boas respostas. A pergunta de foco ajuda você a identificar a única coisa em qualquer situação. Ela vai esclarecer o que você deseja nas grandes áreas da sua vida e depois especificar o que você precisa fazer para obtê-lo. Na verdade, é um processo simples. Você faz uma grande pergunta e em seguida busca uma grande resposta. Com 2 passos simples, esse é o hábito do sucesso definitivo. As pessoas não decidem o próprio futuro. Elas decidem seus hábitos e seus hábitos decidem seu futuro. Olha essa frase. Essa frase é de F.M. Alexander. As pessoas não decidem o próprio futuro. Elas decidem seus hábitos. E seus hábitos decidem seu futuro. Verônica tem visto isso na carne, né? No corpo. O novo estilo de vida que ela adotou, de práticas de atividades físicas, de uma alimentação balanceada, mais saudável, seguida ali por uma nutricionista, né? Bárbara Souto, sua irmã maravilhosa, que vai estar comigo mais uma vez no desafio 21 dias, tem definido seu futuro. Olha que espetáculo isso. Então são os nossos hábitos. Eu vou até anotar isso aqui. Eu adoro quando tá assim livre, que eu posso anotar aqui no livro. São os nossos hábitos que determinam o sucesso do nosso futuro. Quais são os hábitos que você tem escolhido para sua vida? Ou que tem deixado de escolher, né? Então faça uma boa pergunta e encontre uma boa resposta. Gente, não tem como
Isso. Vou anotar ali. Nem abri aqui hoje ainda. Só liguei o computador. Tem que ver o que eu vou fazer com essas anotações aqui. Deixa eu anotar aqui. São nossos hábitos que determinam. Vou completar a frase, tá vendo? Que são os nossos hábitos que determinam o sucesso ou fracasso, né? No nosso futuro. Porque se nós tivermos hábitos que não são saudáveis, eles também vão determinar o nosso futuro, mas o fracasso, não o sucesso, né? Menina, nem fala. Tem coisa aberta. Glória a Deus. Ó, faça uma boa pergunta e encontre uma boa resposta. Não tem como, gente. Quem faz uma boa pergunta vai encontrar uma boa resposta. Sabe o que eu observo? Muitas vezes eu observo nas palestras, por exemplo, do Pablo, que eu sempre assisto, né, do Pablo Marçal, agora do Marçal Talks, que é o podcast dele, também. Então, tem pessoas que estão ali, que têm a oportunidade de... Geralmente são 2 perguntas no Marçal Talks. E a pessoa tem a oportunidade de fazer uma grande pergunta para obter uma super resposta que vai mudar a vida dela. E tem gente que não faz essa pergunta. Então, quando você entende que se você fizer a pergunta chave, você vai abrir a porta, porque a resposta vai vir. A chave vai ser entregue para você. Quando você faz uma pergunta poderosa, a resposta poderosa vem. Não adianta, é inevitável, tá? Então, pensar grande e específico. Pesquisa e modelo de comportamento. Ó, faça uma boa pergunta. A pergunta de foco ajuda você a fazer uma grande pergunta. As boas perguntas, assim como os bons objetivos, são grandes e específicas. Elas o empurram, instigam você e o apontam para respostas grandes e específicas. E como são estruturadas para ser mensuráveis, não há brechas para ambiguidade com relação aos resultados. Observe o gráfico da boa pergunta para enxergar o poder da pergunta de foco. Ó, tem um gráfico aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele tá dizendo, ó, grande e amplo, grande e específico, pequeno e amplo, pequeno e específico. Em seguida, vamos examinar, vamos considerar o aumento nas vendas para analisar cada um dos quadrantes usando o que posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses, no quadrante grande e específico. Ó, na parte grande, diz o seguinte: o que posso fazer para dobrar as vendas? O que posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses? Olha, mais específico. O que posso fazer para aumentar as vendas? O que posso fazer para aumentar as vendas até 5% este ano? Ah, tá. Ó, nós temos 4 lados aqui. Nós temos que analisar a figura, né, gente? Deixa eu desativar os comentários. Só para mostrar aqui.
ó, grande, pequeno, nas extremidades, tá? Grandes perguntas, pequenas perguntas. No sentido de conteúdo, tá? Específico e amplo. Então, ó, na parte de cima, aqui, presta atenção. Nessa parte aqui, que tá em preto, aqui tá em vermelho, aqui não dá pra ver aí. Tá dizendo assim, ó. Em preto, o que posso fazer para dobrar as vendas? O que posso fazer para dobrar as vendas? Tá um pouco vago, não tá? Na parte vermelha, ainda na ponta superior, diz o seguinte: o que posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses? Olha, mais específico, porque agora eu tô falando de venda, mas eu tenho prazo. Na parte de baixo, onde está escrito pequeno, diz o seguinte: o que posso fazer para aumentar as vendas? Aumentar as vendas? Em cima estava dizendo dobrar as vendas, aumentar as vendas embaixo. Aí do lado, que também ainda é na parte pequena, só que mais específica, diz o seguinte: o que posso fazer para aumentar as vendas em 5% este ano? Em 5% este ano. Exemplo de 4 opções para estruturar uma boa pergunta. Quadrante 3. Ó, quadrante 4, pequeno e específico. O que posso fazer para aumentar as vendas em 5% este ano? Isso coloca você numa direção específica, mas não há nada realmente desafiador nessa pergunta. Para a maioria dos vendedores, um aumento de 5% nas vendas poderia acontecer facilmente, porque o mercado mudou a seu favor e não por alguma coisa que você tenha feito. Então, assim, é uma pergunta irrelevante, porque 5%, gente, não é nada. Você pode ter um aumento de 5% sem fazer nada, só por causa da influência do mercado, da economia, da baixa ou do aumento da subida do dólar, entendeu? É algo que você não precisa queimar energia para fazer. Ela pode acontecer naturalmente e é no ano, entendeu? Então é uma pergunta irrelevante. Tá vendo como perde esse tempo? Ó, no quadrante 3, pequeno e amplo, o que posso fazer para aumentar as vendas? Essa não é uma pergunta que leva à realização. É mais uma questão para incitar um brainstorming. É ótima para fazer uma lista das suas opções, porém exige algo a mais para estreitar as opções. Quer dizer, é muito vaga. Então, às vezes, a gente faz perguntas vagas que não nos levam a lugar nenhum. No quadrante 2, que é na parte de cima, grande e amplo, o que posso fazer para dobrar as vendas? Aqui você tem uma grande pergunta, que é grande, mas nem um pouco específica. Ela é grande, mas não é específica. Dobrar as vendas. Em quanto tempo? Eu posso dobrar as vendas em 1 ano, eu posso dobrar as vendas em 2 anos, eu posso dobrar as vendas em 5 anos. Tá vendo? E no quadrante 1, que é grande e específico, diz assim, ó: o que posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses? Gente, olha, o que eu posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses? Eu tenho uma grande pergunta com um prazo. Eu quero dobrar as vendas do ano passado em 6 meses. Olha, isso é lucro. Isso é vantajoso. Porque se em um ano inteiro eu cheguei a, sei lá, 1 milhão em vendas, eu quero dobrar esse valor, então eu vou para 2 milhões em 6 meses. Tá entendendo? Então, o ser específico tem que nortear a nossa vida. É da oração às vendas. Seja específica. Grandes perguntas trazem grandes respostas. Eu preciso de uma grande resposta para a minha vida. Só vai ter quando formular a grande pergunta.
Essa é a chave. Aprenda a fazer perguntas. Eu vou até anotar aqui nessa página. Já anotei. Aprenda a fazer perguntas. E não qualquer uma. As grandes. Ok? Não sei se vai dar para terminar aqui. Vamos lá. 2. Encontre uma boa resposta. Então, a gente viu ali que a gente tem que fazer uma boa pergunta, né? O primeiro ponto é: faça uma boa pergunta. Agora, encontre uma boa resposta. O desafio de uma boa pergunta é que, assim que você a faz, fica diante da necessidade de encontrar uma boa resposta. Ah, obrigada. Quando você escreve, eu consigo ver como um insight. Ai, Verônica. Aprenda a fazer perguntas. Não qualquer uma. As grandes. Boa, boa. Vamos lá. A resposta vem em 3 categorias: viáveis, remotas e possíveis. A resposta mais fácil que você pode procurar é uma que já esteja ao alcance do seu conhecimento, de suas habilidades e da sua experiência. Com esse tipo de solução, você provavelmente já sabe como fazer e não precisará mudar muita coisa para alcançá-lo. Pense nele como viável e com mais probabilidade de ser alcançado. O próximo nível é uma resposta remota. Apesar de ainda estar ao seu alcance, você pode se encontrar na extremidade mais distante. Você provavelmente vai precisar fazer alguma pesquisa e estudar o que outras pessoas fizeram para chegar a essa resposta. Realizar isso pode ser duvidoso, já que você pode ter que estender até os limites da sua capacidade atual. Pense nisso como potencialmente alcançável e provável, dependendo do seu esforço. Os grandes realizadores compreendem esses 2 primeiros caminhos, mas os rejeitam, não querendo aceitar o comum quando o extraordinário é possível. Eles fizeram uma boa pergunta e querem a melhor resposta. Resultados extraordinários exigem uma boa resposta. As pessoas muito bem-sucedidas optam por viver nos limites extremos da realização. Não somente sonham, mas anseiam profundamente pelo que está além do seu alcance natural. Sabem que esse tipo de resposta é a mais difícil de encontrar, mas também sabem que simplesmente se estendendo para encontrá-la, expandem e enriquecem a vida. Ó, aí tem um gráfico aqui também, tá vendo? Ó, viável, remota e possível. Se você quer o máximo da sua resposta, precisa perceber que ela está fora da sua zona de conforto. E lá, o ar é rarefeito. Uma grande resposta nunca é evidente. Ó, isso aqui é um código, um segredo. Uma grande resposta, gente, nunca é imediata. Você tem que queimar seus neurônios aí, usar os seus neurônios. Porque
vai fazer com que você ligue pontos, monte um quebra-cabeça, crie, tá? E o caminho para encontrá-la não está aberto para você, ó. Uma grande resposta nunca é evidente, e o caminho para encontrá-la não está aberto para você. Uma resposta possível existe para além do que já é conhecido e está sendo feito, assim como acontece com o objetivo difícil. Você pode começar pesquisando e estudando a vida de outros grandes realizadores, mas não pode parar aí. Na verdade, nesse ponto, sua busca apenas começou. Você usará tudo o que tiver aprendido para fazer o que somente os grandes realizadores fazem. Benchmarking e análise de tendências. Uma boa resposta é uma essência, uma resposta nova. É um salto por cima de todas as respostas atuais na busca da próxima. E ela é encontrada em 2 passos. O primeiro é o mesmo de quando você busca a opção remota. Você descobre as melhores pesquisas e estuda os maiores realizadores. Sempre que não souber a resposta é procurar a resposta. Olha isso. Sempre que não souber a resposta é procurar a resposta. Em outras palavras, por padrão, sua primeira única coisa é procurar pistas e modelos de comportamentos que apontem a direção certa. A primeira coisa a fazer é perguntar: outra pessoa já estudou ou realizou isso ou algo parecido? Quase sempre a resposta é sim. Então você começa a sua investigação descobrindo o que as outras pessoas aprenderam. Tem uma frase do Paulo Vieira que diz o seguinte: o sucesso, não sei se é dele, mas ele fala muito essa frase, o sucesso deixa pistas. E essa frase, ele geralmente utiliza essa frase quando ele está ensinando o módulo de modelagem. Quando eu estou modelando alguém, então eu escolho um grande player, uma pessoa bem sucedida que eu conheço, que pode ser uma pessoa da vida real aqui, gente, do meu dia a dia. Poxa, uma grande empreendedora aqui de Cabo Sul, e eu vou olhar para a vida dessa pessoa e vou olhar os resultados, porque é isso que a gente vê, as pessoas elas olham os resultados, os seus frutos. Não adianta, a gente conhece a árvore pelos frutos. E eu olho os frutos dessa pessoa e falo: caramba, como que essa pessoa conquistou isso? Eu quero isso. Mas o que ela fez? Quais foram os livros que ela leu? Quais foram os cursos que ela fez? Com quem ela andou? Por onde ela esteve? Quais os lugares em que ela esteve? E aí eu começo... tá. E aí eu começo a investigar a vida dessa pessoa no bom sentido, claro, e modelar tudo aquilo que essa pessoa fez. Olha isso. E aí eu consigo pegar ali os códigos dela, entende? O que mais? Estamos acabando já. Acho que eu não vou seguir aqui não, porque senão eu vou correr nesse pedacinho aqui. Tá? Vou parar aqui. Vou parar aqui nessa frase aqui, ó. Sempre que não souber a resposta é procurar a resposta. Cadê? Aqui, ó. Quase sempre a resposta é sim. Você começa a sua investigação descobrindo o que outras pessoas aprenderam. Vou parar aqui, tá? O outro parágrafo, depois eu continuo. Ok? Gente, muito aprendizado hoje. Muito aprendizado. Né? A gente às vezes, acho que eu e Verônica, a gente sente muito isso. A gente lamenta porque as pessoas não estão aqui, porque as pessoas não se despertaram, né? Porque a gente está tendo essa dificuldade aí na entrega, gente, do Instagram, muito grande, muito grande. Eu, assim, na minha ignorância, não sei resolver, mas assim, tá muito desafiador para as pessoas que têm um perfil pequeno poder alcançar o próprio público. A gente não está nem pensando em alcançar pessoas novas, não.
é alcançar o nosso próprio público. Porque se o Instagram mostrasse para as pessoas que nos seguem, já estava tudo ótimo. A gente já ia garantir grandes resultados na nossa vida, vendas, sabe, contratos, possibilidades, lives cheias, a gente já ia conseguir isso. Conseguiríamos fazer um movimento, olha, quem enviar aí para 10 pessoas vai ganhar aí. A gente poderia fazer várias coisas. Mas do jeito que tá impossível fazer. Impossível fazer. A gente faz as lives e as pessoas falam: ah, você fez live hoje, poxa, eu nem sabia, não recebi a notificação. E tá difícil, tá muito difícil. Às vezes eu passo, e olha que eu sigo sempre alguns grandes aí, e eu passo dias sem receber nada deles. E quando eu vou ver, tem várias postagens que eles já fizeram no dia. Então, assim, não tá fácil para ninguém. Só que para quem tem um perfil maior, a entrega, claro, é na proporção, né? A gente tem um perfil pequeno, a entrega é pequena. Não tem como, tá? Vamos tirar o nosso print. Segunda-feira eu vou ver qual vai ser o horário, tá? Da live de segunda-feira. Que eu tô com alguma coisa em mente. Ou vai ser às 8 ou vai ser às 11. Eu vou ver na segunda-feira, tá? Vou resolver. E na postagem que eu fizer da live você vai saber se a segunda-feira vai ter um horário diferenciado. Tá bom? Acho que foi, né? Oi, Mônica, seja bem-vinda. Deixa eu falar com vocês. Ah, sim. O que eu queria falar? Que você consegue assistir, né, as lives dos livros que nós temos feito aqui. Não de todos, né, porque a gente só resolveu fazer isso depois. Aí eu perdi aí várias lives que eu poderia ter colocado lá no YouTube, mas faz parte, né? A gente vai aprendendo na jornada aí. Mas tem bastante livros já lá, tem o Poder da Ação, o Essencialismo, o Poder da Oração Transformadora, o Cavaleiro Preso na Armadura, Mentes Tranquilas, Almas Felizes e agora a única coisa, 6 livros, olha, 6 livros para você acompanhar aí, maratonar como você faz com séries, faz com as lives. Faz com as lives, dá ao mesmo tempo e você vai aprender muita coisa, muitos insights, tá bom? Então, nos encontramos segunda-feira. Vou só definir qual é o horário direitinho da segunda, dos outros dias, normal, 8 horas da manhã. Tá bom, gente? Beijo, fiquem na paz.